Tudo começou como uma tentativa simples de aliviar o mês. Você olhou para o valor total da compra, hesitou por alguns segundos e escolheu parcelar. Naquele momento não parecia uma decisão perigosa, exagerada ou irresponsável. Pelo contrário, parecia a solução mais racional possível para continuar respirando financeiramente sem sentir tanto impacto imediato. A parcela era pequena o suficiente para caber dentro da sua realidade atual. Seu cérebro não focou no valor total da compra, nem no tempo que aquilo permaneceria ocupando espaço na sua renda. Ele focou apenas no alívio imediato de perceber que ainda sobraria dinheiro disponível depois daquela decisão. Parcelar parecia resolver um problema sem exigir sacrifício agora. Você levava o produto naquele instante e distribuía o desconforto ao longo dos próximos meses. E justamente por isso a sensação era tão confortável emocionalmente. Quando confirmou a compra, sentiu uma pequena recompensa interna. A ansiedade diminuiu, o desconforto desapareceu temporariamente e seu cérebro registrou aquela sensação como algo positivo. Sem perceber, você acabava reforçando um comportamento que parecia inofensivo. Depois veio outra compra, um eletrodoméstico parcelado, um celular dividido em várias vezes, uma compra online feita tarde da noite depois de um dia cansativo. Nenhuma dessas decisões parecia grande o suficiente para assustar você. O detalhe mais perigoso é que parcelas pequenas quase nunca parecem ameaça. Seu cérebro interpreta números baixos como algo administrável, mesmo quando eles começam a se acumular silenciosamente dentro da sua renda futura. Nos primeiros meses, tudo ainda parecia sob controle. O salário entrava, você pagava algumas parcelas e seguia normalmente. O impacto parecia pequeno porque cada cobrança individual era discreta demais para gerar preocupação imediata. Então surgiam novos desejos, novas necessidades e novos imprevistos, e parcelar continuava parecendo a forma mais confortável de continuar, comprando sem sentir o peso completo das decisões naquele momento. Aos poucos, você começou a perceber algo estranho. Antes mesmo do salário cair na conta, parte dele já tinha dono. O dinheiro chegava acompanhado de compromissos antigos, que continuavam consumindo espaço todos os meses. Ainda não existia desespero. Apenas uma sensação leve de aperto, como se o mês estivesse ficando menor. Mas como essa redução acontecia devagar, seu cérebro não interpretava aquilo como um problema urgente. Esse é o ponto em que o padrão se torna invisível, porque nenhuma parcela isoladamente parece suficiente para transformar sua vida financeira em um problema. O peso aparece apenas quando todas começam a existir juntas. Você continua trabalhando normalmente, mas sem perceber começa a sustentar decisões antigas que já nem oferecem mais prazer emocional. O celular comprado meses atrás já virou algo comum. O entusiasmo da compra desapareceu, mas a cobrança continua chegando. O cérebro humano funciona de forma curiosa nesse processo. A recompensa emocional da compra acontece imediatamente, mas o desconforto financeiro fica distribuído ao longo do tempo, e dores distribuídas raramente parecem graves o suficiente para interromper o comportamento. Então, o ciclo continua acontecendo sem resistência. O salário entra, as parcelas saem, o espaço financeiro diminui e parcelar novamente começa a parecer necessário para sobreviver ao próprio mês. Em algum momento você percebe que sua forma de pensar mudou completamente. Antes de comprar, você não pergunta mais: eu tenho dinheiro para isso? A pergunta passa a ser: quanto fica por mês? Essa mudança parece pequena, mas altera totalmente sua percepção sobre dinheiro. Valores altos deixam de parecer perigosos quando são transformados em parcelas menores emocionalmente suportáveis. Seu cérebro deixa de analisar o custo real das coisas e passa a analisar apenas o desconforto imediato da parcela. E quando o desconforto parece pequeno, a decisão parece automaticamente aceitável. Sem perceber, você começa a construir uma vida financeira baseada em antecipar conforto e empurrar consequências para frente. O presente sempre parece resolvido. O problema é que o futuro começa a ficar cada vez mais ocupado. Então surgem situações comuns da vida adulta. Um conserto inesperado, um gasto médico, uma emergência simples, algo que exige dinheiro disponível rapidamente. E nesse momento você percebe como o espaço financeiro praticamente desapareceu. O salário continua entrando todos os meses, mas já chega comprometido demais para absorver qualquer novo impacto com tranquilidade. A sensação de controle começa a enfraquecer lentamente. Você abre o aplicativo do banco e sente algo estranho. O dinheiro ainda está ali, mas parece que já não pertence totalmente a você. Grande parte da sua renda existe apenas para sustentar decisões feitas meses atrás. Isso cria uma ansiedade silenciosa. Não é um desespero explosivo, é um desconforto constante, uma sensação de que qualquer imprevisto pode desequilibrar completamente o restante do mês. Aos poucos, pequenas coisas começam a mudar no seu comportamento.
Você hesita antes de gastar, faz contas mentais no mercado, reconsidera compras simples e começa a sentir culpa até em decisões pequenas. O mais inquietante é perceber que nada disso surgiu por causa de uma única compra absurda. Não houve um momento claramente desastroso. Houve apenas dezenas de decisões pequenas, emocionalmente confortáveis e, aparentemente normais. Parcelar sempre pareceu inteligente porque reduzia a dor imediata da compra. Seu cérebro sentia alívio toda vez que conseguia resolver o presente sem precisar abrir mão do que queria naquele momento. O problema é que o futuro nunca desaparece. Ele continua chegando, carregando todas as decisões antigas que pareciam pequenas demais para importar quando foram tomadas. Com o tempo, você começa a perceber que trabalha muito mais para manter o passado do que para construir o futuro. O salário deixa de representar crescimento e passa a representar sobrevivência financeira. E quanto mais apertado o mês fica, mais tentador parece parcelar novamente. Afinal, parcelar continua oferecendo a mesma sensação inicial de alívio emocional rápido. Então, o ciclo se alimenta sozinho. Você parcela para aliviar o presente, mas cria um futuro ainda mais apertado. Esse futuro chega, gera ansiedade e faz você buscar novas parcelas para aliviar a pressão novamente. Sem perceber, sua renda futura começa a ser usada constantemente para resolver desconfortos emocionais do presente. O dinheiro deixa de construir estabilidade e passa apenas a apagar incêndios momentâneos. Em algum momento você percebe algo difícil de ignorar. Muitas das coisas que ainda está pagando já deixaram de ter importância emocional na sua vida. O prazer desapareceu há meses, mas a cobrança continua ocupando espaço na sua renda. Essa é a sensação silenciosa de prisão financeira. Você continua trabalhando todos os dias para sustentar decisões que já não oferecem recompensa alguma, apenas obrigação. O mais desconfortável é perceber que tudo começou tentando facilitar sua vida. Você não parcelou porque queria destruir sua estabilidade financeira. Você parcelou porque queria aliviar o mês, reduzir pressão e sentir um pouco de conforto imediato. Mas o cérebro humano tende a priorizar alívio presente em vez de liberdade futura. Pequenas dores distribuídas ao longo do tempo parecem muito menos perigosas do que abrir mão de algo agora. E justamente por isso o padrão cresce silenciosamente. Cada parcela ocupa uma parte pequena da sua renda, mas dezenas delas começam a ocupar espaço suficiente para limitar completamente sua liberdade financeira. O salário continua entrando todos os meses. O problema é que grande parte dele já foi consumida antes mesmo de chegar. Seu futuro foi sendo comprometido lentamente por decisões que pareciam pequenas demais para causar qualquer consequência séria. Então a percepção finalmente aparece com clareza. Você entende que o problema nunca foi apenas o valor do salário. O problema foi transformar parcelas em solução constante para aliviar desconfortos imediatos. No começo, parcelar parecia liberdade. Depois virou hábito. E sem perceber, o hábito começou a controlar o espaço que existia entre você, seu dinheiro e qualquer sensação real de tranquilidade financeira. Talvez essa seja a parte mais inquietante de todas. A prisão nunca pareceu prisão. Enquanto estava sendo construída, ela parecia apenas uma sequência de pequenas decisões normais, confortáveis e completamente justificáveis. E é exatamente por isso que tantas pessoas continuam trabalhando, recebendo salário e sentindo que nunca conseguem sair do lugar. Porque o futuro vai sendo ocupado silenciosamente, parcela por parcela, até que o dinheiro deixa de representar escolha e passa a representar apenas sobrevivência.